Pode escrever aí, tá? Beleza, achei o máximo. Essa lousa fecha. Achei o máximo a lousa. Então assim, o trabalho é assim. Eu percebi que existem as pessoas, novamente meu nome é Ricardo, né? Estou fazendo um trabalho que eu quero ajudar as famílias e quero ajudar as pessoas que estão usando e ainda não se conscientizaram que essa vida não leva a nada. E quero ajudar também as pessoas que decidiram que realmente precisam parar, só que não sabem como, né? Porque uma coisa que eu percebi é assim, tem muita gente que quer parar, de verdade, de coração. Tem outras que falam, quero parar, mas ainda estou naquela que acho que sim, acho que não. Mas tem gente que quer parar mesmo, só que não sabe como. E de repente, eu acho que se a gente acrescentar algo mais, né? Porque assim, as salas de NA, e é uma coisa que eu acabo recomendando para vocês, quando tiver a oportunidade de ir, é um negócio bárbaro, porque ajuda muito aquela coisa de você não estar sozinho. Tem outras pessoas também que estão vivendo aquilo e talvez o que acontece com elas, também você está passando e aquilo acaba ajudando um ao outro. Eu acho assim que as salas de NA é uma terapia em grupo bárbara. Então, se puder ir, sala de NA. A proposta aqui é acrescentar algo mais a esse trabalho e não, claro, pelo contrário, dizer o que é certo, o que é errado, né? Então, o que eu notei, acabei notando, é que existe a pessoa que não usa, né? A pessoa que não usa drogas, nunca usou. Então, por exemplo, a número 1 aqui seria a pessoa que nunca usou, nunca vai usar, mas está dentro da sociedade. Tem os jovens, né? Que como todos aqui somos, e acabei também estando envolvido com isso. Estão começando a entrar naquela coisa de álcool, balada, fumar um baseado, que é a coisa do momento, né? Porque os jovens, eu não sei o que hoje em dia precisa tomar um goró, precisa beber uma vodka, um negócio. Então esse é um pessoal que é o primeiro pessoal de risco, né? O pessoal de risco para se envolver com as drogas. Aí vem, depois desse pessoal, que é tudo o que eu percebi que é uma sequência, vamos dizer assim, de alguma maneira, uma grande porcentagem de quem está se envolvendo com álcool, essas coisas, vai acabar entrando, no mínimo, usando maconha. Vamos fumar um baseadinho e tal, porque o colega vai usar, porque é bacana, é só um baseado. É o pessoal 2. Só que o que acontece? Acaba levando para a parte que é o pessoal que vai entrar mesmo nas drogas, que é os usuários. São o pessoal da turma 3, que é quem está envolvido com a droga, quem está usando, quem está tendo toda a problemática, que todos já sabem, né? Vocês já sabem, e é uma pessoa que está enraizada naquilo. Depois desse pessoal que se envolveu com as drogas e está usando as drogas, tem aquele pessoal que é o que de repente se conscientizou e está querendo parar. Fala, puxa, essa na minha praia, acabei com a minha vida, perdi muito tempo e tudo. Que é o pessoal que eu diria aqui, só para ilustrar, pessoal do grupo 4. E depois disso, tem a família. Porque a família acaba ficando aqui, vamos hipoteticamente no grupo 5, né? Observando tudo isso acontecendo. Porque a família, ela sempre vai estar aqui. E ela sempre vai estar observando todos esses passos aqui, interagindo e falando, meu Deus, o que eu faço, para onde que eu vou, e como é que eu tiro a pessoa disso, como é que eu coloco ela ali, para lá e para lá. O que eu percebi é assim, não existe uma comunicação ou um entendimento entre as pessoas dentro desse sistema. Então, por exemplo, uma pessoa que está aqui, que ela está começando a se envolver com álcool e tudo, ela acha que aquilo não é normal, que aquilo é normal, que é bacana. Aí de repente chega a família e fala assim, não entra nessa. E aí eles não se entendem. Bacana. Aí tem o pessoal que está usando. O pessoal que está usando acha que está na boa, é normal, sou bacana, estou no top, tudo, sou um cara poderoso. E aí a família vem e fala, não, sai dessa, isso não dá futuro para ninguém. E aí há um desentendimento de ideias. Quem está aqui no primeiro, olha esses dois e não consegue entender o porquê que essa pessoa está se envolvendo com isso e porquê que essa usa drogas. E a quarta
vamos dizer assim, vocês que estão na reabilitação, que estão querendo sair dessa, tem a dificuldade de... A família não entende que vocês realmente querem sair dessa. O que eu percebo assim, a família chega a um ponto que elas não acreditam em mais nada do que talvez a pessoa fale. Então, infelizmente, a pessoa que se envolveu com as drogas, ela perde todo o crédito. É uma coisa que quase ninguém acaba... como que eu falo? Para você conquistar de novo essa confiança, o crédito, vai ser uma coisa que vai demorar muito. Como existe essa falha entre esse grupo de pessoas, o que acaba acontecendo? A ajuda mútua fica muito difícil, entendeu? A família quer ajudar, mas não sabe como. Vocês precisam ser ajudados, mas as pessoas não sabem realmente o que realmente vocês precisam, né? Então, o objetivo do meu trabalho é fazer com que essa comunicação seja efetiva. Por isso até que eu pedi para vocês permitir gravar, porque assim, para as pessoas poderem entender esse universo. Às vezes a família não entende por que a pessoa usou. A família não entende por que a pessoa tem determinado comportamento. E aí acaba tratando mal. Tem família que acaba abandonando e tudo. Eu acho, vocês... aqui, que eu falo vocês porque a gente está aqui, mas quem tem a oportunidade de estar numa clínica dando esse tempo, são pessoas privilegiadas. Porque o que acontece? Eu acredito que são poucas pessoas que têm essa oportunidade de estar tendo essa chance de, tipo, dar uma parada e falar assim, e aí, para onde que eu vou, o que eu faço? Muita gente, você acaba vendo, e vocês devem saber disso, se perde aí, morre, vai preso, que é o caminho que vocês sabem que as drogas levam. Porque, infelizmente, não tem outra saída sem ser essa. Usou drogas, ou você vai, morre, ou você é preso, não tem outra coisa. E a gente já vai chegar nesse ponto, que é o ponto da ilusão que vendem para a gente antes, que vendem para esse grupo de pessoas, que infelizmente a gente acabou passando por isso. Então assim, quem está aqui hoje, vocês que estão aqui hoje, eu acho que vocês são pessoas privilegiadas hoje primeiro, porque se vocês estão aqui, a família ainda acredita em vocês, sabe? E tem muita família que eu vejo, e a gente ouve, né? E por falta até dessa comunicação, e fala assim, não, vamos largar, o cara não quer porque ele é safado, ele é sem vergonha, a gente dá chance, mas o cara não vai e tudo, entendeu? E quem consegue ter uma família que ainda aposta na recuperação da pessoa, que ainda corre atrás, fala, não, vamos colocar numa clínica de alguma maneira, tanto a clínica aqui que é voluntária, né? E tanto aquela clínica que não é voluntária, eu acho que é uma coisa assim bárbara para vocês. Porque a clínica, talvez ela não resolva o problema do uso das drogas, assim, não é uma mágica. Mas, se a pessoa se conscientizar que de repente ela está na clínica por ela mesma, já é um passo assim decisivo para ela começar a recuperar alguma coisa. Porque assim, por exemplo, tem gente que não sabe por que está dentro de uma clínica. Não sei se todo mundo aqui sabe o que está fazendo aqui dentro. Eu cheguei a ir em clínicas que eram... essa é a primeira clínica voluntária que eu estou vindo, né? Mas eu cheguei em clínicas que não eram voluntárias, que você vê que a pessoa está lá e ela quer sair de lá de qualquer jeito. Ela não entende que ela está tendo uma oportunidade de dar um tempo nisso tudo, de parar um pouco para pensar. Tá? Assim, eu vou até perguntar para vocês, vocês podem interagir, mas acho que todo mundo sabe o porquê está aqui. Sim. Tranquilo isso? Ok. Tá? Então, porque assim, às vezes a pessoa fala, porra, eu estou naquela clínica, estou no inferno, eu estou preso, perdi minha liberdade e não estou gostando daqui. Infelizmente, a pessoa acaba colocando foco numa coisa negativa. Uma das coisas que eu bato papo com as pessoas que eu tenho a oportunidade é assim, cara, se você está aqui, aproveita esse tempo para refletir, para ver o que
começou a dar errado, por que você entrou nessa e o que você quer fazer daqui para frente. Porque é incrível, assim, quem começou nas drogas, vai, um exemplo, com 15 anos e foi até os 25 usando, ficou 10 anos usando, simplesmente perdeu 10 anos da vida. Ela perde. Sabe? Então, assim, você não tem história para contar, você não tem um trabalho, você não tem nada. É incrível isso. Eu percebi isso e falei, meu Deus, é como se a pessoa tivesse entrado em coma e só acordasse dali a 10 anos. E quando ela olha para trás, ela não tem nada. E aí, quando eu vejo que as pessoas entram numa clínica, eu falo, cara, isso é bárbaro, porque de repente ela tem uma segunda chance de começar tudo de novo. E tem gente que não tem essa chance de começar de novo, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo é assim, meu, aproveita isso, porque você está tendo a chance de começar do zero. Tem pessoas que têm uma vida normal, vamos dizer assim, que não está feliz com a vida que tem, casou com a pessoa errada, tem um trabalho que não gosta, acabou tendo talvez a quantidade de filhos que não era aquilo que ela queria, assim, teve toda aquela coisa e de repente ela se arrepende dessa vida. Só que ela não pode abandonar essa vida, porque ela já está tão envolvida e ela vive infeliz dali para frente. E o mais bacana de vocês é assim, por mais que vocês tenham feito alguma coisa que a vida de vocês acabou não funcionando, ou não indo para um bom lado, vocês podem decidir falar, vou começar tudo de novo. Vocês não estão presos a nada. Sabe? Então eu acho que isso que é o legal da pessoa, se conseguisse refletir quando tivesse ou numa clínica ou sozinha. A gente fala clínica porque a clínica, eu acho que a clínica ajuda muito no caso do físico, né? Porque assim, as drogas elas acabam, a pessoa fala, mas tem abstinência e tudo, e aquela fissura e tal. Dá para entender? Dá para entender. Por quê? Porque a droga, eu não sei se alguém já chegou aqui e falou para vocês o funcionamento da droga, o que realmente dá aquela fissura e tal. Deixa eu só ver, às vezes o que eu tenho aqui é um pouco... porque assim, tem uma lenda, tem um pouco de lenda nessa história de abstinência, tá? Por que eu falo lenda, né? Porque tem muita gente que usa abstinência como desculpa, né? Desculpa para não tomar uma atitude. Então, por exemplo, por que existe abstinência? Porque assim, qualquer substância que você coloca dentro do seu corpo, ela de alguma maneira, ela vai passar pelo cérebro. Beleza, até aí básico, é uma substância química, vai passar pelo cérebro. E as drogas, álcool, cigarro, maconha e todo aquele leque de drogas é a mesma coisa. Então o que vai acontecer? Eu vou fazer uma coisa bem simples, até para não ficar chato a coisa. Então, por exemplo, tem lá o neurônio, né? Está aqui um e está aqui a outra ligação, mais ou menos aqui, e aqui vem outra, as células e tal. Só para vocês terem uma ideia. O cara foi lá, tomou um álcool, por exemplo. Então, essa substância entra na corrente sanguínea e ela vai passar aqui nessa ligação dos neurônios. Quando acontece isso, é liberado a endorfina, dopamina, que é aquele negócio que dá o barato. Eu vou explicar o porquê. Você usou a droga, seja ela qual for. Aí ela veio aqui, deu barato. Meu, aquilo você nunca mais vai esquecer. E aí é que reside o grande problema. Você não vai esquecer aquela sensação louca que você teve, independente do que você estava fazendo. Às vezes você foi transar e fumou um negócio, ou tomou um negócio. Meu, foi a melhor transa da minha vida. Às vezes você foi dirigir e pá, foi a melhor direção que eu fiz. Então qualquer coisa que você fez e você associou, ele soltou aqui aquela química, aquela vai ser a experiência âncora que vai fazer você voltar a se drogar novamente. E é o grande motivo que faz ter a recaída. Porque, infelizmente, quem recai ou quem usa as drogas, ele só lembra do primeiro momento. E cada um tem o seu primeiro momento. E que foi o máximo. Entendeu?
Que nem eu cheguei na minha juventude, cheguei a me envolver com drogas. Minha infância, minha adolescência toda foi envolvida com drogas. Cheguei a experimentar? Cheguei. Só que assim, eu até brinco lá no grupo, eu falei, olha, eu sou a única pessoa diferente aqui que eu quis ser usuário, mas não consegui, porque eu usei, só que deu um negócio em mim que não foi um negócio legal. Eu não consegui, a hora que acho que libertou aqui o negócio, não foi um negócio que eu falei, meu, é isso? E aí falaram, não quero. E aí, graças a Deus, por algum motivo eu acabei não entrando nisso. E de alguma maneira fez bem, e hoje eu estou aqui, tentando de alguma maneira passar uma mensagem. Então vamos lá, voltando aqui. Quando isso acontece, aqui é como se fosse assim, vamos olhar ele de frente, ele tem uns receptores, que são uns buraquinhos, né? Então, por exemplo, a substância química de um lado passa para o outro e vai entrando nesse buraquinho. Aí um passa para o outro, beleza, esse é o lance que dá o barato da droga. Só que o que acontece? Isso, num primeiro momento, é mágico, é bárbaro. Só que a quantidade de vezes que você começa a usar, ele começa a danificar esses buracos aqui. E isso é que faz você ter vontade de mais. Por quê? Antes você tinha, por exemplo, 10 buraquinhos aqui que recebiam a quantidade de 10. Como você foi usando, e aquilo vai deteriorando o físico, então você, em vez de ter 10, você tem 9, você tem 8, você tem 7, e vai diminuindo a quantidade de receptor. Aí o que você fala? Meu, eu estou fumando ou estou cheirando aquele negócio e não está dando mais o barato, eu preciso de um negócio mais forte. Mas não é que você precisa de um negócio mais forte. Você poderia continuar usando o mesmo. Só que você não percebe, ou quase ninguém sabe disso, é que o corpo está se deteriorando. Então você precisa de mais, você precisa de mais e você precisa de mais. Vai chegar um ponto em que isso daqui morre. Essa célula, esse neurônio morre. Legal, morreu. A gente tem bilhões de neurônios. Legal, então vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, que aí é o que acontece, eu acredito que vocês já devem ter visto, é casos de esquizofrenia, quando a pessoa usa drogas e tudo. A esquizofrenia é a morte dos neurônios do cérebro, que vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, e a pessoa começa a ficar meio boba, né? Porque além das drogas, aqui passam outras informações, a comida que a gente come e tudo. A campeã disso é a maconha, né? Eu acho que, assim, a campeã é aquela que dá a liga, né? Porque para cada pessoa incrível tem aquela droga que faz a diferença. Entendeu? Dizem que a droga de preferência da pessoa é o álcool, é a maconha, é o crack. Às vezes tem uma pessoa que fuma o crack e não dá o mesmo barato que fumar uma maconha, por exemplo. Porque é a matança dos neurônios. Exato. Legal, né? Entendeu? Então aquela pessoa que fala, não, eu só fumo um baseado e não me faz mal nenhum, não faz mal hoje, não faz mal daqui a um mês. Mas daqui a algum tempo, esses neurônios vão morrendo e a pessoa vai ficando meio bobona. Daqui 5 anos... Porque o grande mal de quem está envolvido com as drogas é não pensar no longo prazo. Então assim, a gente tem uma vida e essa vida funciona assim. Eu quero o prazer hoje. Eu quero curtir o negócio hoje. E amanhã? Amanhã a gente vê. Entendeu? Só que a gente não pensa que tudo na vida é uma conquista. Então, o emprego é uma conquista, o relacionamento é uma conquista, tudo na vida é uma conquista. E a ilusão, que é aquilo que eu queria falar, que é vendido para todos nós, para mim também, porque assim, todos somos adictos, cada um com a sua adicção. Porque na verdade a adicção é um comportamento. A droga, ela só entrou para algumas pessoas porque as pessoas eram suscetíveis à droga. Mas eu sou adicto em outros comportamentos. Qualquer comportamento repetitivo que você não consiga controlar é uma adicção. Tá? Então, o que acabam vendendo? Para aquele grupo 2, vende-se que quando você usa uma substância, você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais forte, a menina vai gostar mais de você porque você é mais bacana, você vai ter mais poder porque você é o cara bam bam bam. Essa é a ideia que é vendido para a gente. E onde que isso é vendido? O traficante? Não. Quem passa as drogas? Não. É a própria mídia. Na novela tem. Nos programas, nos desenhos tem. Isso é incrível. Porque assim, por exemplo, quem que não consegue
ver essa cena. Você estava lá um dia, eu acredito que vocês já tenham visto isso, você estava na sua casa assistindo, aí tem a novela, aí chegou o cara lá estressado, abriu a porta, puxa, não sei o que, chegou do serviço, tal. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Tomar um. Ele vai lá no bar, no barzinho da casa dele, pá, É uísque. um iscão, que bacana. Fala aquela cena. Exato. Então o que acontece? Isso passa uma mensagem de que é legal usar drogas, usar álcool, porque hoje em dia o álcool é aceito, mas o álcool é uma droga também. O cigarro é uma droga também. Eu já fui fumante, fumei por 26 anos e graças a Deus, eu não sei, aconteceu um negócio, eu parei de fumar tem 4 anos. Mas era uma coisa compulsiva, era um negócio que eu fumava e não sabia por quê. Até o dia que eu falei, meu, se tivesse alguma coisa que pudesse fazer eu parar de fumar, eu pararia. Porque eu vi que estava me fazendo mal. Até que um dia descobri um método, aí parei de um dia para o outro. Quem sabe um outro dia eu venho e a gente fala mais sobre isso. O que passam também? O cara vai lá, o cara vai dar uma transada e tal, o que ele faz depois? Pá, acende um cigarro. Então, se vocês perceberem, talvez, uma coisa até, vocês não têm tanta culpa, ou então como todo mundo pensa, a família pensa, a sociedade pensa, fala, porra, o cara entrou nessa porque quis. De certa forma, sim. Mas, de certa forma, todos nós somos levados a isso. Entendeu? E o que eu percebo hoje, nos jovens, quem está pensando em entrar nisso, é assim, eles não conseguem perceber o fim da história. Ou talvez consiga perceber, uma coisa que a gente sabe é assim, isso não vai acontecer comigo. Mas vocês são provas vivas aqui que isso realmente não vai levar a nada. E o que é mais bárbaro que eu percebi é que as drogas, elas de alguma maneira prometem uma liberdade. Não sei se vocês pensaram nisso. Se eu usar drogas eu vou ser mais isso, mais aquilo outro. Só que ao contrário, a droga, ela te aprisiona. Tanto é que eu acredito que vocês têm esse sentimento de não serem pessoas livres. Eu acho que a pior coisa que pode ter é você não poder, fazer o que quiser, circular e ser quem realmente... Por quê? Porque passam por dificuldades, passam por acertos. E é uma ilusão. As drogas são uma ilusão. Porque elas te passam um prazer momentâneo. Como eu estava falando, como a vida é um processo, e se a gente conseguir colocar isso dentro de um processo, a gente para e pensa, bom, eu estou tendo uma chance hoje de repensar tudo isso e começar minha vida do zero. Aonde que eu estou? Que é uma coisa bacana de pensar. Aonde eu estou, que cada um deveria pensar nisso, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Esse é o ponto principal. Talvez hoje não dê tempo para a gente fazer o trabalho que eu vim propor para vocês, estou só batendo um papo hoje, né? Então assim, a maioria das pessoas que conseguiu se livrar desse mal das drogas, a primeira coisa que ela teve foi ter um objetivo. Então, uma das coisas que eu queria que vocês pensassem para uma próxima vez, claro que se vocês acharem bacana, o que vocês querem fazer daqui para frente? O que você quer da sua vida? Você quer continuar nessa? Eu vou ficar aí. Tem gente que não parou para pensar. E agora, o que eu faço? Entendeu? Então assim, aonde eu estou e para onde eu quero ir. E nesse meio, que é onde eu estou, para onde eu quero ir, que entra essa colocação, né? Que eu trouxe aqui um trabalho que se chama como você formular um bom objetivo, entendeu? Então assim, por exemplo, eu posso marcar de vir uma próxima vez, aí por exemplo, você fala assim, eu quero... Alguém quer dar uma opinião aqui, o que já sabe o que quer fazer? Diga. Eu tenho... Meu objetivo é cursar uma faculdade ano que vem. Cursar uma faculdade, legal. Envolver na área da radiologia o ano que vem. Área de radiologia, legal. Então, não sei, pode falar. Terminar meu curso de martelinho de ouro. Terminar o curso de martelinho de ouro. Então olha que bacana. Mas eu acho que vocês não sabem exatamente Vocês sabem o que vocês querem, mas não como chegar lá. Eu sei como chegar lá. Sabe como chegar lá? Sim. Bacana. Se você já sabe, você já está ali no processo. Sim.
Mas tem gente que não sabe. Então, aqui eu vou passar para vocês. O que você quer? Como é que você vai saber que você está conseguindo isso? Como que você vai conseguir? Por onde você vai? Então, eu vou junto com vocês, quem quiser, claro, né? Porque isso aqui, eu venho aqui na proposta de tentar ajudar de alguma maneira. Eu vou estar aqui, a gente passa uma tarde aqui, eu falo, ó, vamos lá, você fazer uma faculdade? Legal. Com quem? Quando? Como? E aí eu vou, porque o que vai acontecer? Uma das coisas que eu percebo que a dificuldade de lidar com a adicção é que a pessoa não consegue, tem dificuldade em pensar em outra coisa sem ser usar a droga. Isso é o que muitas vezes leva a pessoa a ter a recaída. Por quê? Porque ela não tem algo muito bem formulado na mente dela. Então assim, de repente você está lá, que é o que acontece com várias pessoas, legal, saí da clínica, estou limpo e tal, beleza, fui para casa. Mas e agora? Vamos ver o que vai acontecendo. Aí a pessoa fica lá sozinha em casa, porque a família não confia, então você tem que ficar lá em casa, vamos dizer assim. É difícil arrumar um serviço, porque aquela situação toda. Então aí a pessoa começa, puxa, aí vem aqueles pensamentos, o que eu podia estar fazendo, onde que eu estava quando eu estava na rua. Então, o fato de você ter um objetivo bem formulado, ele vai acabar ajudando naqueles momentos aonde você começa a vir aquela coisa tentando te manipular para você falar, não, vamos lá, deixa isso para lá, vamos usar. Não. O que é mais importante é o meu objetivo. Aconteceu alguma coisa? Meu objetivo. Então, se você tem um objetivo já bem delineado, bem claro, uma imagem bacana na sua mente, você pode trocar essas coisas que vêm perturbando e te tira do seu foco, que é se libertar disso. Tá? Agora, voltando aqui, eu não sei que horas são, que eu não estou controlando isso, eu até tenho um jogo hoje. 4h23. Ainda a gente tem mais um tempo. Então, assim, o lance da abstinência. O que vai acontecer quando uma pessoa vai para a clínica? A clínica, ela vai ajudar a pessoa a não usar a droga. Basicamente, essa é a função, vamos dizer, 50% da clínica é ajudar a pessoa a não ter o contato com a droga. Isso vai fazer com que essa ligação, ela vá diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. E um fato curioso, vê se você consegue outro pincel? Que esses param. Um fato curioso é assim, todas as vezes que a gente tem um comportamento, independente dele qual seja, e ele passa por aqui, isso daqui ele vai se reforçando. É como se você fizesse uma academia e toda vez que você faz aquele exercício, o músculo fica forte. Então isso acaba se tornando uma coisa assim, compulsiva. Então você já pensou naquilo, isso daqui já fica estalando. Por quê? Porque ele está lá reforçado e tudo, né? Que a gente fala que é o caminho neural, que já foi criado, uma trilha. Então tá fácil. Quando você quer largar um hábito, você tem que enfraquecer isso de uma maneira que você corte isso e você enfraqueça isso. Porque tudo que não é usado, ele Descartado pelo cérebro. Ele é descartado, mas ele atrofia. Então, por exemplo, se você para de fazer uma musculação, você murcha. Cai tudo, acaba caindo tudo. Tudo que não é funcional, o organismo acaba descartando. E é o que acaba acontecendo aqui quando você está na clínica e não usa droga. Esse é o objetivo. Só que o que vai acontecer com a abstinência? Como já estava acostumado a receber aquela química e você tinha uma resposta de, vamos supor, de estímulo, você parou, aquele estímulo sente falta, você sente aquela falta. Mas o mais legal disso que é porque é por pouco tempo que você vai sentir. Porque, não sei se vocês sabem disso, a cada 6 meses, todo o nosso corpo, ele não é mais o mesmo. Então, por exemplo, as células do corpo, elas trocam. Então, assim, por exemplo, a sua pele, hoje, não vai ser a mesma pele que você está vendo daqui a 6 meses. Uma coisa incrível, as linhas da mão
que é uma coisa que ninguém talvez nunca tenha pensado nisso, mas a gente que fica nessa loucura toda acaba vendo, até as linhas da mão mudam. Por quê? Porque a cada 6 meses, então o corpo ele tem um ciclo de 6 meses de reciclagem. Até por isso que eu acho que, não sei se foi coincidência ou não, colocaram normalmente um período de 6 meses que a pessoa acaba passando numa clínica. Então assim, quem está numa clínica hoje e conseguir entender que essa ajuda é primordial, porque se ela conseguir passar por esse período sem passar a substância aqui, isso daqui enfraquece e o corpo não pede mais. O que vai pedir é a cura. Aí é que está. Então, por isso que eu falo que existe uma meia lenda, meia desculpa no caso de mas foi a abstinência que eu comecei, porque o corpo não. Tá? Porque o corpo, depois de um período, ele se acostuma com aquilo. Porque assim, vamos pensar aqui comigo. Vamos supor, se a abstinência fosse realmente uma coisa determinante, eu queria que vocês pensassem no seguinte. Vamos supor que está todo mundo aqui muito louco, cheirado, fumado e tal. Aí eu coloco todo mundo num barco e nós vamos para uma ilha que não tem droga nenhuma. E aí? Vocês vão morrer? E aí, o que vai acontecer? Vai passar à vontade. Você vai ter um momento que você vai ficar, não, eu preciso. Mas se você não tiver aquilo, vai ter uma hora que vai passar. Lógico, com certeza. Está entendendo aonde que eu quero chegar? Então assim, o lance da abstinência, ela acaba fazendo com que uma meio que, vamos colocar assim, uma meio desculpa para você falar, não, eu preciso daquilo, entendeu? Porque você sabe que você vai conseguir. Mas se você nunca mais conseguisse, como é que você ia fazer? Você morria? Verdade. Então eu deixo essa coisa para pensar. O Sr. Marcelo Maisaldito, a Silene falou para nós que a abstinência ela é de 8 a 15 minutos, né? Não, 8 minutos, 8 no máximo. No máximo. Que dá aquela vontade. Dá vontade, mas depois de 8 a 15 minutos. Se você aguentar aquilo passa. Ela passa. O que eu estou querendo dizer aqui em termos de 6 meses é que você limpa isso de dentro de você. Você consegue se reciclar. Você consegue manter o controle, né, dessa abstinência. Exatamente, porque aí é que está. A gente acaba, eu falo a gente, porque até eu mesmo, não no caso de drogas, mas em outras coisas, se você conseguir dizer não para aquilo que realmente às vezes você não quer, é rápido, é mais fácil do que a gente pensa. O cigarro foi assim? O cigarro, Ricardo? O cigarro foi uma experiência muito louca, cara, que se eu falar para vocês que eu queria parar de fumar. Esse tudo que você for fazer na vida, você precisa querer. Tem que querer. Você tem que querer. Não adianta você pegar um cara que faz qualquer coisa e trazer uma fórmula mágica e falar para o cara e ele não quiser, não vai funcionar. Vai ser em vão. Então assim, eu já queria parar de fumar. Eu só não sabia como. Entendeu? Eu falei, um dia ainda vão inventar alguma coisa que eu vou lá, eu vou fazer, eu vou parar de fumar e no dia seguinte é como se nunca tivesse acontecido. Mas eu falava, sei lá. Né? E aí foi tão louco o negócio, porque eu relaxei. Eu fumo mesmo e tal. O cigarro acaba também sendo algo social, aceito e tudo, mas faz mal. Da mesma maneira que eu estava explicando, faz mal também. Talvez até mais mal, né? Porque o cigarro tem 1 milhão de substâncias mais do que talvez a própria droga em si, né? Então assim, até que um belo dia eu peguei um livro que falava lá como parar de fumar, e até por brincadeira, eu falei, mentira, eu vou ler o livro, vou parar de fumar e tudo. E aí, de repente eu li o livro, e depois que eu acabei a última página, nunca mais tive vontade de fumar. Parou como se fosse um passe de mágica. E não tive abstinência, não tive aqueles efeitos todos, porque eu morria de medo. Eu não sei vocês, que talvez seja um pouco diferente, mas o meu maior medo de parar de fumar era, e aí, o que eu faço agora? Porque o cigarro era um companheiro. Você está entendendo? Eu ia de noite, antes de dormir, ia lá, fumava um cigarro, ficava pensando. Comia, ia lá, fumava um cigarro. Então você cria um vínculo, talvez até aconteça isso com quem usa drogas, aquele cara é seu parceiro. Você entendeu? Talvez até
quando você está usando a sua droga, você se sinta até mais inspirado. Sabe, eu falo isso porque às vezes eu bati um papo com Deus fumando um cigarro, aí os caras falavam assim, porra, meu, você é louco, você está fumando e conversando com Deus e tal. Eu falei, mas naquele momento você assim, fica introspectivo e tudo. E eu tinha medo de perder isso. Sabe, tinha umas coisas dentro de mim que falavam, meu, e se eu não fumar mais, o que eu faço? Eu vou engordar, eu vou ficar nervoso e tal, e eu morria de medo. E de repente, eu acabei vendo que tudo isso era uma ilusão. É uma coisa que, assim, eu quero colocar um pouco disso que eu passei nesse trabalho que eu estou desenvolvendo. Tentar entender também se vocês também têm alguns medos em relação, assim, a deixar de usar, porque eu sei que de alguma maneira o uso traz um conforto. Talvez momentâneo, talvez não. Mas e aí, se você perde aquilo, o que você vai fazer? Não sei se existe isso com vocês. Se existir, legal, que aí eu já tenho até uma coisa que a gente pode estar trabalhando em cima disso. Comigo existe isso. Às vezes eu me pego nesse pensamento, eu estava comentando com os terapeutas esses dias aí, mesmo para conversar, falei, meu, às vezes eu me pego nesse pensamento, e agora, como é que eu vou fazer? Só que eu acredito muito que isso é o eu adicto querendo assumir o controle do eu mesmo, entendeu? Tipo, dentro de mim há duas personalidades, a adicta e a minha personalidade limpa, entendeu? Então esse eu adicto, já tenho que tá indo para 7 meses que eu estou deixando ele estacionado. Certo. Estou aprendendo a manter o controle sobre ele, não tentando lutar com ele que eu não consigo, não vou vencer ele, porque ele está dentro de mim, entendeu? Mas eu estou aprendendo a dizer não a ele, entendeu? Só que às vezes ele me atiça. Às vezes ele vem na minha cabeça e fala, e agora, você vai fazer o quê? É esse que parece que é aquele desenho que a gente assistia quando era criança, que tinha o anjo e o demônio. Mas assim, eu vou dar uma boa notícia para vocês, até me dar um negócio aqui, né? Assim, realmente existem duas pessoas dentro da gente e até mais pessoas dentro da gente. Só que o que ninguém percebe, e é uma coisa que talvez ninguém tenha dito para vocês, que assim, não existe um lado seu que é do mal e existe um lado seu que é do bem. E existe uma luta interna onde você tem que vencer aquilo. Não, pelo contrário. É mais fácil do que isso. O que acontece? É que hoje talvez não dê para entrar nisso, e isso é uma coisa até um pouco mais particular. Eu vou dar uma ideia geral. O que acontece? Você tem aqui um lado seu, então vamos lá. Aqui tem um lado seu que quer uma coisa, e aqui tem um lado seu que quer outra coisa oposta. Uma das coisas que gera o conflito interno, no caso das drogas, se eu uso ou se eu não uso, é assim. O seu lado que quer usar, por incrível que pareça, ele quer o seu bem. Só que da maneira dele. E o outro lado também quer o seu bem. Então, por exemplo, eu tenho dentro de mim o lado que quer usar, ou que quer fazer qualquer comportamento pernicioso. Ele acha, esse lado seu, ele acha que se você for por este caminho, você vai se sentir bem, você vai se sentir mais bacana, você vai se sentir mais isso, mais aquilo, mais aliviado. E se você for pensar, é um bom objetivo. Só que ele está indo por um caminho que não é o melhor. Esse outro lado, ele tem, por incrível que parece que é o oposto, ele tem o mesmo objetivo desse lado, que é fazer com que você se sinta bem. Só que esse quer ir por um lado e esse quer ir por um outro. Se houver uma integração entre essas duas partes, aonde as duas partes reconheçam que as duas querem a mesma coisa, que é fazer eu me sentir bem. Porra, se você quer que eu me sinta bem e você quer que eu me sinta bem, por que a gente não se une e consegue dar um jeito de eu ficar bem de uma melhor maneira? Aí é que tá. Tá entendendo? Porque se a gente continuar com esse pensamento que existe algo me dominando, você perde o controle. Porque a solução ou o problema está fora.
Mas o problema está com a gente. Nós somos o problema. Nós somos o problema. Então a gente não pode lutar contra nós. A gente tem que fazer uma parceria conosco. Entendeu? Então você tem que pegar esse seu lado, que tipo, quer que você use, quer que você vai e se arrebente, e perguntar para ele no momento que você estiver fazendo uma reflexão. Isso depois a gente pode fazer com mais calma, mas já é uma coisa para vocês irem pensando. Tipo assim, o que você quer? Qual que é o seu objetivo em fazer com que eu use a droga? Qual que é o seu objetivo? E você pergunta para você mesmo, como se alguém estivesse fazendo essa pergunta. Tá, eu só vou finalizar aqui. Então, é por isso que eu estou falando que eu vou deixar isso para os meninos ficar pensando. Se você conseguir perceber que esse seu inimigo interno também quer, você fala, porra meu, vamos fazer uma parceria aí, eu quero ficar bem também. Vamos arrumar uma melhor maneira da gente se sentir melhor, tendo resultados melhores. Entendeu? Porque esse lado também quer fazer você se sentir bem, só que ele não sabe o melhor caminho. Então você vê que existe um conflito, onde as duas partes querem a mesma coisa, que é fazer a gente se sentir bem. Tem uma psicóloga que acompanha a gente diariamente, né, que é a Celene. Ela fala muito sobre esse negócio de terapia racional e emocional, né? Por isso que eu falei isso daí pra você, porque isso daí seria, no caso, um conflito da minha parte racional, raciocinalizando que é certo, e a minha parte emocional, que é por impulsão, ser impossível. Aí a gente sem pensar, que é o lado assim, ele quer meu bem, esse lado que eu acho sem pensar, só que ele não mede as consequências do que vai causar. Eu vou me sentir bem durante aquele momento, mas... Exato, mas se você conseguir conversar... que é o lado do 2, ele vai pensar, vai sentir o que pode, vai se, vamos supor, se prevenir do que pode causar aquele dano e tentar trabalhar com o agir da melhor forma possível. Mas de repente, eu não sei se vocês sabiam que podiam fazer com que essas duas partes conversassem entre si. Então ela fala que tem que juntar para Exato, tem que refletir, entendeu? E falar, pô, mas por que você está fazendo isso? O que você quer? Aí você ganha, sabe quando você vai lá e... Né? Se a gente ganha o pessoal lá fora para conquistar o negócio, ganha a gente aqui dentro também. Vou pensar, sentir e agir. É claro. Então assim, hoje tem o jogo, tudo. Não dá pra gente ficar mais tempo. Eu vou ver se eu consigo ver. Não sei se vocês acham bacana eu voltar. Com certeza, Volta sim, tá, eu agradeço, né? Como eu falei, eu peço ajuda de vocês também, porque eu estou começando esse trabalho. Uma das coisas que eu queria, quem quiser colaborar, eu tenho um questionário que eu elaborei, que não precisa ser entregue hoje. Assim, quem quiser preencher o questionário, eu vou deixar aqui, e aí depois vocês deixam com o seu Vitor, aí na quinta-feira, a hora que ele for para lá, ele me entrega. Não precisa pôr o nome e tudo. São questões ligadas ao envolvimento com drogas. Por quê? Porque eu quero pegar isso e colocar de uma maneira onde eu possa explicar para as pessoas realmente o que vocês sentem. Quando é que aconteceu? Quando que foi a primeira vez? Por que você usou? O que te motivou? Por que você não consegue sair disso? Entendeu? Então, não, acho que não tem nem 10 questões aqui. Entendeu? Para eu começar assim, criar vamos dizer assim, um ponto em comum, até para depois passar isso para as outras pessoas, porque como eu falei, eu também tenho intenção em passar para a família de vocês, de outras pessoas, até perpetuar isso, porque eu não sei se vocês também pensam em fazer com que outras pessoas também não estejam na mesma situação. Eu penso. Então, se a gente puder colaborar de alguma maneira, então a informação que vocês me passam é preciosa, porque assim, não é uma coisa que eu estou lendo num livro e é um achismo e tal, não, é a experiência de vocês, entendeu? Então eu vou poder chegar para alguém e falar, não, ó, tantas pessoas começam por esse motivo, tantas pessoas não param por esse motivo. Aí se a pessoa entender isso, é mais fácil entender vocês, é mais fácil entender outras pessoas que também estão passando por isso. Tá? Então, quem quiser participar, eu vou deixar aqui, aí vocês preenchem, não precisa pôr nome. Só eu queria pedir só para pôr a idade, só para a gente controlar mais ou menos, com quantos anos começou, alguma coisa do tipo. Quem quiser fazer alguma outra consideração, fica à vontade, a gente lê e tudo.
Tá bom? E aí eu vou marcar, vou falar com o pessoal lá, e aí eu pego uma outra tarde, a gente vem aqui, bate mais um papo, aí a gente trabalha em cima de objetivos, né? Pensem nisso, quem quer, fala o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Ricardo, só interrompendo você, referente ao objetivo de onde do partido, onde eu quero chegar, se você vai fazer isso na próxima visita? Posso fazer. Pode fazer? Posso fazer fazer. Disso, que eu Não, bacana. Como agora vocês mais ou menos sabem, me conheceram, né? Porque eu sei que sempre fica aquela coisa, quem que é esse cara, né? Eu sei que sempre tem isso, né? Sempre tem esse. E assim, como eu falei para vocês, eu quero de alguma maneira ajudar vocês, outras pessoas, e também aprender isso, né? Eu acho que a gente sempre cresce com isso. E a gente pode trabalhar isso. Então, se vocês já quiserem pensar nisso até a próxima vez, o que eu quero fazer quando eu sair daqui? Qual que é o meu objetivo? Qual que é o meu objetivo de trabalho? Qual que é o meu objetivo de relacionamento? Qual que é o meu objetivo com a minha família? Vida. Qual que é o meu objetivo comigo mesmo? Né? Porque a gente tem que ter um compromisso pessoal, né? Então, de repente, o que eu vou fazer? Eu vou passar para vocês, vamos pegar um compromisso hoje. Eu quero trabalhar isso, legal. Aí depois você vai pegar aquilo que vai ficar com vocês e vocês falam, agora eu vou pegar isso que eu aprendi, esse caminho, e vou colocar nessa situação. Tá bom? Então, obrigado a vocês e vamos ver para a próxima a gente está por aí. Obrigado.